A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que fala sobre o sistema mundano. O intuito do diabo sempre foi escravizar o homem, para que ele não viva a vida eterna, a vida de Deus, a qual ele deu ao homem. Ao invés de o homem fazer uma parceria com Deus para viver a eternidade, o diabo trabalha para que ele seja escravo dos seus projetos malignos. Foi assim desde o princípio e será assim até que Jesus coloque ele no lago de fogo. Há o projeto de Deus através do seu povo e o projeto do inferno junto com seus súditos. Nunca perca de vista que existe uma guerra declarada entre o povo de Deus e o inferno. Não é uma guerra entre Deus e o diabo, é entre o povo de Deus e o diabo. Deus permite essa guerra, pois nela nós crescemos e nos tornamos como Jesus. Qual é a estratégia do inferno? Parar o povo de Deus. A estratégia é maligna. Vamos ver como era antes de Jesus vencer o diabo na cruz. O povo de Deus era escravizado duramente. Vivia no Egito, ou seja, no mundo. Lá em Êxodo, capítulo 1, do verso 9 ao 14. O diabo, com suas astúcias, fez o povo de Deus escravo, colocando sobre ele suas cargas. Hoje não é diferente. O diabo continua com a sua astúcia, colocando as suas cargas sobre os ombros do povo de Deus. Como ele faz isso? Primeiro, se transfigurando em forma de dinheiro. Ele não aparece, só o dinheiro aparece. Segundo, com um grande sistema de manipulação, criando necessidades que, na verdade, não são necessidades. Ele desperta o desejo das pessoas de terem o que ele quer que elas tenham. Assim, todos passam a compreender os desejos como se fosse necessidade. Veja um exemplo. A fome alerta para a necessidade de alimento. Comer uma pizza é um desejo. Para saciar a fome, qualquer alimento basta. Mas o desejo de comer uma pizza, só a pizza satisfaz. A partir daí, percebe-se que as necessidades são poucas, mas os desejos são muitos. Assim, depois de gerado o desejo, o diabo leva a trabalhar mais do que precisa para satisfazer os desejos. Como o trabalho tem limites e o seu tempo é o infinito, o diabo usa algo e induz a ir mais à frente, ainda nesse caminho de desejo desenfreado, a facilidade para comprar e ficar endividado. A dívida. Quando alguém fica endividado, torna-se escravo do credor. Agora sim, ele tem um senhor, uma dívida. O diabo não aparece na história, mas está por detrás desse sistema maligno. O mundo vive assim. Tanto os governos quanto empresas e famílias vivem assim. Se fosse tirada a dívida do mundo, ele quebraria e a confusão seria generalizada. O problema não é o mundo viver assim, mas os cristãos viverem assim. Lembre-se que Deus nos chamou para viver uma vida diferente daquela adotada pelo mundo. Uma vida de padrão superior, qual eles vivem. Nesse sentido, portanto, o que o Senhor disse sobre dívidas? A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 22, verso 7. O rico domina o pobre, e o qual toma emprestado é servo do que empresta. Romanos, capítulo 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com o qual vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Lá em 1 Coríntios 7, 23. Por preço fosse compraste, mas não vos torneis escravos de homens. Deus sabe que você ficar endividado se tornará escravo. Deus tem outras formas de satisfazer os desejos sem que você se torne um escravo.
Ele, em sua infinita misericórdia, dará a você o tempo certo, desejos que não são pecaminosos. Portanto, não entre no sistema maligno, permaneça no propósito divino. Quais são as consequências de entrar no sistema maligno? Não há descanso, você vai ficar preso e não pode decidir de forma independente. Experimenta angústias, medo, depressão, pânico, pensa em suicídio, não investe tempo adequado em sua família e muito menos consegue cumprir o propósito de Deus na sua vida. Além de tudo, ficar endividado é contra a palavra de Deus. Quando você está contra a palavra, não espere boas coisas. Lembre-se que para viver em parceria com Deus, é necessário estar debaixo de algumas regras. A melhor das regras de Deus é que todas elas existem em nosso favor. Deus não estabeleceu regras para que ele seja beneficiado. Nada pode afetar o Senhor. As regras foram estabelecidas em nosso favor. Esse é o caso de não se fazer dívidas. Quem fica escravo não é o Senhor, mas nós. Deus quer que você seja livre de toda a escravidão para que possa desfrutar completamente da vida que Ele te deu. Porque você abriria mão disso em detrimento de um desejo passageiro? A cobiça. Todos sabem que contrair dívidas não é uma coisa boa. Ainda que tenhamos muitas teorias mundanas sobre isso, como uma dívida em si não é má, ela só precisa ser bem administrada. Ou quem se endivida não cresce. Quanta hipocrisia! Mas, mesmo sabendo que ela nos escravizará, por que entramos nela? Com certeza não tem a ver com os outros, e sim conosco. O diabo sabe que todo ser humano tem algo chamado cobiça, a vontade de ter o que outros têm. Esse é o poderoso aliado em nossas vidas para dar vitória ao diabo em suas maquinações. A cobiça é o sócio majoritário do diabo em nossas vidas para escravidar. Novamente temos aí uma regra de Deus e o nosso próprio bem. Não cobiçarás o que o teu próximo tem. Êxodo capítulo 20, verso 17. O que a Bíblia fala acerca de cobiça? Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa atrai e seduz, então a cobiça deve de haver concebido dar à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Você quer ficar imune a dívidas? Mate a cobiça em sua vida, usando o antídoto de Deus. Para isso, domínio próprio. É um fruto do Espírito de Deus em nossas vidas. Você foi chamado para viver de forma diferente da que o mundo vive. O estilo de vida não é desse mundo, pois você não é desse mundo. A cobiça demora a sair da nossa vida, mas a decisão de não entrar em dívidas deve ser urgente e instantânea. Você decide isso agora. Diga sim e viva em paz. Tire o aguilhão que o diabo usa para atormentá-lo. A dívida, destrua ele. Isso começa com uma decisão no seu coração. Sabia sobre uma viúva sábia? Certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que hei de te fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vazias. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes chegaram as vasilhas, e elas se enchiam. Cheias as vasilhas, ela disse a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. Ele disse:
Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Aquela mulher precisava de um milagre financeiro, pois o seu marido, mesmo conhecendo o Senhor, tinha contraído uma dívida. As consequências dessa dívida agora estavam sobre ela e a sua família. Graças a Deus, ela buscou a solução com a pessoa certa, o homem de Deus, Eliseu. Ela creu no Senhor e obteve o seu milagre. Por ser sábia, mais que o seu marido, voltou ao homem de Deus para saber o que fazer. Agora que o milagre tinha acontecido, qual foi a direção dada para aquela mulher? Pague a sua dívida, deixe de ser escrava e viva o restante do lucro desse milagre, mas sem se endividar novamente. Você está passando por algo parecido? Deus quer libertar você da dívida. Você consegue identificar a cobiça na sua vida? Relacione o que você deseja e o que não é cobiça. Você não viu? Isso não é na vida de outra pessoa. Desejou para si, então somente o seu alvo. Deus quer mudar a sua história. Deus quer tirar você da dívida e fazer de você próspero. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube, estão endividadas. Que o Senhor remova toda a dívida, dê a elas sabedoria na vida financeira, livra da derrota, do fracasso, da falência, dá a eles prosperidade. Em nome de Jesus, eu declaro uma vida abundante no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa palavra, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas conheçam o sistema mundano. Se você foi abençoado e que deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix que você pode nos ajudar a levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. No dia 11, 12 e 13, temos um encontro muito poderoso. Precisamos da sua oferta. Uma oferta em torno de R$80 uma inscrição. Nos ajude e veja o que Deus vai fazer na sua vida financeira. Ele vai te abençoar sobremaneira. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Amém?